Você sabia que a palavra porém, que hoje a gente usa como sinônimo de mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante? Sabia que esta palavra já significou por isso? Pois é, faremos hoje uma aula sobre a evolução desta palavra, do porém, e como ela chegou até nós. É interessante, gente, este momento para entendermos como a língua evolui, tanto numa questão lexical, quanto na questão semântica. Os significados vão mudando. No entanto, esses significados não mudam por acaso, há sempre uma explicação para que eles possam mudar. E o mais interessante para entendermos língua é entender como que esses significados vão mudando através da história. Portanto, hoje nós falaremos sobre o porém, e o por isso. Vamos então olhar aqui, gente. Então, o porende e o porém, filiados ao advérbio latino proinde e respectiva forma abreviada proim, usam-se na antiga língua portuguesa porende e porém, tendo ambos o sentido de por isso. Olha o que é que diz aqui o termo, gente. Aqui estou na gramática histórica do do Manuel Saidali. O termo porende e porém tem, no português antigo, o mesmo significado. E eles são filiados ao antigo termo latino proinde e a forma abreviada proim. E significa por isso. Aí nós temos exemplos, E vai-se tantoste que não poderedes já hoje alcançar, e porende vos louvaria de ficardes. Aí um exemplo de um português antigo, gente, de um trecho antigo. Ou seja, vai-se tantoste ao tan, aí como é interessante, a questão do que é o nosso tão, Tantoste quer dizer tão veloz, que não poderedes alcançar já hoje, o hoje sem H, E porende vos louvaria de ficardes, ou seja, e por isso vos louvaria de ficardes. Mais um exemplo. Comendo do fruto que ele defendera, e, porém, foi tirado e lançado do paraíso terreal. Mais um exemplo aí do porém, ou seja, por isso. Olha, comendo do fruto que ele defendera, e por isso foi tirado e lançado do paraíso terreal. O por isso aí, o porém, significando por isso. Voltemos à ideia também da escrita do porém, que podia ser com M, poderia ser com o tio. Mais um exemplo. Quando el rei este ouviu, suspeitou que alguma sanha houvera dele o infante, e que porém se partira dele, ou seja, que por isso se partira dele. Mais um exemplo. Destruiu, pois, porende a Castelho, ou seja, destruiu, pois, por isso a Castelho. Me parecem poucos, porém de tornei para me dardes mais vassalos. Isto é, me parecem poucos, por isso tornei para me dar mais vassalos, mais escravos, mais pessoas. O mestre disse que não cumpria a seu serviço de se desavirem a tal tempo, e que, porém, lhe rogava que em tal sazão não houvesse com ele desavenças, que é o português antigo, gente. Olha o tanto de palavra que nós temos, diferente da escrita. Por quê, gente? Porque lá no português antigo não havia essa quantidade de regras de ortografia. A ideia era realmente a transmissão do conteúdo, e de modo que as pessoas faziam uma espécie de transcrição fonética mesmo. Deu o uso geral à preferência, aqui já são os termos do Manuel Saidali na gramática histórica. Deu o uso geral à preferência ao termo mais curto, de modo que porende, cada vez mais raro, acabou por extinguir-se, ficando desconhecido do português moderno. Mas a palavra porém não penetrou na linguagem da Renascença sem uma notável transformação semântica. Então ele está dizendo aqui, o Manuel Saidali, na sua gramática histórica, que, por óbvio, a questão de economia linguística, o porende acaba desaparecendo e o porém acaba permanecendo. No entanto, dessa transição do primeiro momento da língua portuguesa para a linguagem da Renascença, acabou havendo uma transformação semântica. Em vez de significar por isso, por essa razão, passa a dizer o mesmo que mas, apesar disso. Olha que interessante.
O termo porém, significava por isso, por essa razão. Era um advérbio de causa, né? Por causa disso. E acaba se transformando no que hoje nós temos como se fosse uma conjunção adversativa, mas, apesar disso, contudo. Então, deixa de expressar a noção de causa determinante de certo ato para denotar oposição de ideias ou pensamentos. O primitivo advérbio transmuda-se em conjunção adversativa. Atente-se a essa questão de o que é um primitivo advérbio e o que é conjunção hoje. Muitas conjunções que nós temos hoje, na verdade, na sua essência, são advérbios, por isso elas podem ser deslocadas para qualquer lugar da oração, ao passo que a conjunção não, gente. Ou seja, há uma distinção entre a conjunção verdadeira e a conjunção, na verdade, é um advérbio. O Azeredo, José Carlos de Azeredo, chama de advérbio conjuntivo. Por quê? Porque aos poucos esses advérbios vão tomando o lugar da conjunção, porque na verdade advérbio é a ideia de reforço. Então, eles vão tomando o lugar da conjunção e de repente a gente usa o advérbio em vez de usar a conjunção. Tá? Por isso que eles podem ser deslocados para qualquer lugar da oração, ao passo que a conjunção verdadeira, não, ela tem um lugar fixo na oração. Ponto de contato entre situações tão diversas está nas frases negativas e, naturalmente, foi por elas que principiou a transição semântica. Cortejam-se com a linguagem antiga certos passos do falar moderno, nos quais, sem prejudicar o sentido, se poderia substituir não porém por não por isso e nem por isso. Ou seja, quando você ia dar um contraste entre uma causa e uma consequência, aliás, quando não acontecia a causa esperada, olha que interessante, gente. Quando não acontecia a causa esperada, você colocava o não. Imagina a seguinte expressão, né? Ele estudou muito, né? Não por isso obteve nota alta, ou seja, porque a ideia seria obter nota alta, ou seja, só que a consequência não foi como esperado, então eu posso dizer, estudou muito, não por isso obteve nota alta, não por isso foi aprovado. Então eu vou dizer, não porém foi aprovado, já que o porém era a ideia do por isso antigamente. Então, por meio dessas frases negativas, em que a consequência nem sempre é a que se espera da causa, aí a gente acaba tendo isso, gente. Exemplos aqui, olha, foram feridos, não porém de perigosa feridos, ou seja, há uma espécie de contraste nesta frase, ó, foram feridos, não porém de perigosas feridas, foram feridos, mas a ferida não era tão perigosa, então nem por isso de perigosas feridas. Mais um exemplo. E ainda que o levaram diante del rei, desmaiou, não desfaleceu, porém a sua firmeza, mas foi um natural pejo, ou seja, mesmo diante do rei, não desfaleceu a sua firmeza. Percebe-se que aí, se no contexto antigo alguém vai diante do rei, ele deveria ficar um pouco mais retraído e não desfaleceu, ou seja, nem por isso ficou sem firmeza. Aí, olha o adversativo aqui realmente, ó, mas foi um natural pejo, ou seja, um pudor, uma espécie de vergonha. A corda quebrou outra vez, parece que com piedade, mas não quebraram, porém, os duros ânimos dos cruéis algozes, antes com gran presteza foram buscar a um poço outra. Olha aí, gente, o exemplo. A corda quebrou outra vez, parece que com piedade, mas não quebraram, por isso, porém, os duros ânimos, né? Então aí, de novo, essa questão da negação para transitar um pouco a ideia semântica, gente, do porém, no sentido de causa e consequência, para o porém no sentido de adversidade. A origem adverbial de porém dá a razão da possibilidade de colocar-se esta palavra no meio e até no fim da oração, lugar impróprio das conjunções. Gente, olha o que diz aqui o grande estudioso Manuel Said-Ali. Isso é importante entender. Por que a gente diz estudou muito, mas não foi aprovado, e não diz estudou muito, não foi aprovado, mas a gente diz estudou muito, não foi porém aprovado.
estudou muito não foi aprovado, porém. Assim como porém, o no entanto, entretanto, ou seja, todos esses termos podem ser deslocados, ao passo que o mas não, porque o mas é a conjunção genuína e as outras, na verdade, têm uma origem adverbial. O forte Bassaim se lhe dará não sem sangue, porém, ou seja, que o Camões já coloca o porém no final. Por quê? Porque tem uma carga adverbial. O floreu nome não te engane, porém, de novo, gente. E aí, o que é que diz aqui de novo Manuel Saidali? Operada a alteração semântica, só pela lei da inércia se explica o continuarem os quinhentistas a empregar as linguagens e porém, mas porém nas orações adversativas. Então, houve essa alteração semântica, mas não precisava, por exemplo, de usar esse mas porém ou o i porém nas adversativas, e os renascentistas acabam usando. Leitores modernos de Os Lusíadas atribuíram à segunda expressão a liberdade poética, deslize ou coisa que o valha. Sem razão, ela ocorre muito frequentemente em João de Barros e outros, e até em Fernão de Oliveira. São destes gramáticos exemplos a seguir. Desta letra que parece Quintiliano duvidar, a quem segue Diomedes. Mas, porém, Marciano diz outra coisa, e contudo os latinos a perfiem consigo. Ou seja, então, nós temos aí um exemplo do próprio Fernão de Oliveira, né, que na verdade foi a primeira gramática de língua portuguesa, em 1536, usando esse mas porém, quando ele está explicando aí a ideia da letra Q dos gramáticos latinos antigos, Quintiliano, Diomedes e Marciano. Outro exemplo, mas porém, para saber todas estas coisas, requer-se ler e ver muito. Mas porém, se achássemos uma coisa nova, mas porém dos nossos e tirados, aí alguns que não seguem a regra que demos, mas porém dos verbais tiraremos isto. Então, diversos exemplos aí, gente, do próprio Fernão de Oliveira, usando o termo mas porém, que o Manuel Saidali acha desnecessário, né? Não precisa porque o porém já absorveu a ideia do mas. Mas aí há uma explicação óbvia para isso. É que quando se usa o mas porém, o porém está muito mais para uma questão adverbial do que para a conjunção adversativa, que é um reforço. Posto que a diferença de significação do vocábulo porém seja um dos característicos entre a linguagem antiga e a moderna, cumpre notar que no antigo falar já se podiam ocorrer, de quando em quando, frases em que, porém, teria o sentido que ele dá hoje, como nestes exemplos. No embargando isto que assim há dito, alguns, porém, têm a opinião que ambalas coisas que dissemos, neste feito concorreram. Observem a linguagem completamente diferente, né, gente, aqui, ó. Então, esse porém, ó, no embargando isto que assim lhe dito, alguns, né, porém, têm opiniões, ou seja, alguns, no entanto, têm opinião que embala coisas. Era um homem pequeno de corpo de boas feições, porém de. E aí, nós temos as referências do Manuel Saidali, gente, a gramática histórica do Manuel Saidali. Está aqui de onde eu tirei os meus estudos. Aqui é uma revisão e tradução do professor Mário Eduardo Viaro, grande etimólogo do Brasil. Percebamos a importância de estudar a história da língua portuguesa para entendermos os diversos aspectos. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!